Humilharam a mulher com anorexia, mas congelaram quando viram quem a pediu em casamento. Letícia Santos tremia enquanto caminhava pelos corredores do Hotel Copacabana Palace, tentando reunir coragem para entrar no Salão Dourado, onde acontecia o evento beneficente mais exclusivo do Rio de Janeiro. Cada passo era uma luta contra a voz em sua cabeça que a mandava voltar para casa. Quando finalmente atravessou as portas principais, os sussurros começaram imediatamente. O vestido vermelho que escolhera com tanto cuidado agora parecia evidenciar ainda mais sua magreza extrema, e ela podia sentir os olhares de julgamento das mulheres elegantes que se viravam para cochichar entre si. "Meu Deus, olha o estado dessa mulher", murmurou Viviane Almeida, uma das organizadoras do evento, escondendo o rosto atrás do leque. "Como ela conseguiu entrar aqui?" "Deve estar doente, coitada", respondeu Marina Ferreira, sua amiga de longa data, sem demonstrar nenhuma compaixão genuína na voz. "Mas que falta de consideração aparecer assim em um evento como este." Letícia ouviu cada palavra, sentindo o rosto arder de vergonha. Suas mãos tremiam enquanto segurava a pequena bolsa de mão, mas seus olhos vasculhavam o salão em busca de uma pessoa específica. Era por ele que estava ali, mesmo sabendo que seria humilhada. "Alguém deveria pedir para ela se retirar", continuou Viviane, ajustando o colar de pérolas no pescoço. "Está assustando os outros convidados." As risadas baixas e os comentários maldosos se espalharam pelo salão como fogo. Letícia sentia suas pernas ficarem mais fracas a cada segundo, mas algo dentro dela se recusava a partir. Tinha esperado 2 anos por esta oportunidade e não deixaria que a crueldade alheia a impedisse. Foi quando Sandra Oliveira, a principal organizadora do evento, se aproximou com um sorriso falso no rosto. Era uma mulher na casa dos 50 anos, conhecida por sua influência na alta sociedade carioca e por nunca hesitar em usar essa influência para manter as aparências. "Querida", disse Sandra, colocando a mão no braço de Letícia com falsa gentileza. "Talvez você não esteja se sentindo bem. Posso chamar um médico ou..." "Estou bem, obrigada", respondeu Letícia, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. "Só vim para..." "Compreendo perfeitamente, mas talvez seja melhor você descansar em casa", interrompeu Sandra, tentando guiá-la discretamente em direção à saída. "Este ambiente pode ser um pouco intenso para alguém em sua condição." As palavras de Sandra foram cuidadosamente escolhidas, mas o significado era claro para todos que ouviam. Letícia sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas antes que pudesse responder, um movimento no fundo do salão chamou sua atenção. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Ricardo Mendonça, o empresário mais poderoso do Rio de Janeiro, havia se levantado de sua mesa. Aos 42 anos, ele comandava um império imobiliário que se estendia por todo o país, e sua presença em qualquer evento garantia manchetes nos jornais no dia seguinte. Todas as conversas cessaram quando ele começou a caminhar em direção ao grupo onde Letícia estava. "Mas que surpresa maravilhosa", disse Ricardo, sua voz ecoando pelo salão agora silencioso. Seus olhos brilhavam de uma forma que ninguém conseguia interpretar. Letícia Santos. O impacto do reconhecimento foi imediato. Sandra soltou o braço de Letícia como se tivesse sido queimada, enquanto Viviane e Marina trocaram olhares desesperados. Como o homem mais importante do evento conhecia aquela mulher? "Ricardo", murmurou Letícia, sua voz carregada de uma emoção que não conseguia esconder. Eu não sabia se você estaria aqui." "Como poderia faltar?" ele respondeu, aproximando-se ainda mais. "Especialmente sabendo que talvez você viesse." O salão inteiro continha a respiração. Ricardo Mendonça era conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, raramente sendo visto publicamente com mulheres, exceto em compromissos profissionais. Ver aquele homem poderoso demonstrando familiaridade com Letícia estava causando um rebuliço silencioso entre os convidados. "Senhor Mendonça", interferiu Sandra, tentando recuperar o controle da situação. "Estávamos apenas..."
Apenas o quê? Perguntou Ricardo, seu tom educado, mas com uma frieza que fez Sandra engolir as palavras seguintes. Letícia observava a cena com uma mistura de gratidão e terror. A última coisa que queria era causar problemas para Ricardo. Mas, ao mesmo tempo, sentir sua proteção depois de tantos olhares cruéis era quase demais para suportar emocionalmente. Podemos conversar em particular? Sussurrou Letícia para Ricardo, temendo que sua presença pudesse prejudicar a reputação dele. Não há nada que eu queira dizer para você que não possa ser ouvido por todos aqui, respondeu Ricardo, sua voz firme e clara. E então, para o espanto absoluto de todos os presentes, Ricardo Mendonça se ajoelhou no meio do salão dourado do Copacabana Palace. Os murmúrios cessaram completamente, substituídos por um silêncio tão profundo que era possível ouvir o tinir distante dos cristais do lustre. De seu bolso interno, ele retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. As mãos de Letícia voaram para cobrir a boca, enquanto lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas pálidas. Letícia Santos, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. Você quer se casar comigo? O salão explodiu em exclamações abafadas e sussurros frenéticos. Viviane agarrou o braço de Marina com tanta força que deixou marcas, enquanto Sandra precisou se apoiar na parede para não desmaiar. Aquelas mesmas mulheres que segundos antes faziam comentários cruéis sobre Letícia, agora estavam paralisadas pelo choque. Eu não posso, sussurrou Letícia, sua voz quebrada pela emoção. Você não entende, Ricardo. Olhe para mim. Olhe realmente para mim. Estou olhando, respondeu ele, seus olhos nunca deixando o rosto dela. E vejo a mulher mais corajosa que já conheci. Vejo a mulher que salvou o que mais era precioso para mim quando eu já havia perdido toda a esperança. Os convidados trocavam olhares confusos. Que história era essa? Como aquela mulher frágil poderia ter salvado algo importante para o homem mais poderoso da cidade? Você não merece alguém como eu, continuou Letícia, tentando se afastar. Sou doente, Ricardo. Sou quebrada. Essas pessoas estão certas em me olhar assim. Essas pessoas não sabem de nada sobre você, replicou Ricardo, sua voz se tornando mais firme. Elas não sabem que você é nutricionista. Não sabem que trabalhou no Hospital São Rafael durante 5 anos. E principalmente não sabem o que você fez pela minha mãe. A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Letícia era nutricionista, havia trabalhado em hospital. Como ninguém sabia disso? E o que ela tinha feito pela mãe de Ricardo Mendonça? Marina Ferreira sentiu suas pernas bambas. Ela se lembrava vagamente de ter ouvido falar sobre a hospitalização de Dona Helena Mendonça, mas os detalhes sempre foram mantidos em sigilo pela família. Ricardo, por favor, implorou Letícia, suas lágrimas caindo mais intensamente. Não faça isso aqui, não na frente de todos. Onde mais eu faria? Perguntou ele, ainda ajoelhado. Você se escondeu de mim por 2 anos, Letícia. 2 anos desde que minha mãe partiu. 2 anos em que procurei por você em todos os hospitais, clínicas e consultórios da cidade. A emoção na voz de Ricardo era palpável. Alguns dos convidados mais próximos começaram a se emocionar também, mesmo sem entender completamente a situação. Eu deixei o hospital, sussurrou Letícia. Eu não conseguia. Depois que ela... Eu sei, interrompeu Ricardo gentilmente. Sei que você se culpa. Sei que acha que poderia ter feito mais, mas também sei que ninguém lutou mais para salvar minha mãe do que você. As lembranças começaram a fluir na mente de Letícia como um filme acelerado. Dona Helena Mendonça havia chegado ao Hospital São Rafael em estado crítico, com complicações graves de diabetes que haviam afetado múltiplos órgãos. Como nutricionista especializada em cuidados intensivos, Letícia foi designada para seu caso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante 3 meses, Letícia trabalhou incansavelmente para criar planos nutricionais que pudessem ajudar na recuperação de Dona Helena. Passava horas extras no hospital, ajustando medicações e suplementos,
sempre buscando uma forma de melhorar a condição da paciente. Você dormia na sala de espera, continuou Ricardo, sua voz carregada de gratidão. Quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, você continuou tentando. Você pesquisou tratamentos experimentais, consultou especialistas em outros países, gastou seu próprio dinheiro para trazer suplementos especiais. E mesmo assim ela partiu, murmurou Letícia, a culpa evidente em cada palavra. Ela partiu em paz, Letícia, bem nutrida, sem dor, cercada de carinho. E nos últimos dias, quando ela ainda conseguia falar, sabe o que ela me disse? Letícia balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Ela disse que tinha encontrado um anjo, uma mulher de cabelos vermelhos que cuidava dela como se fosse sua própria filha. Ela disse que eu deveria procurar esse anjo quando ela não estivesse mais aqui, porque qualquer mulher capaz de tanto amor e dedicação seria perfeita para cuidar de mim também. As lágrimas de Letícia agora caíam livremente. No salão, várias mulheres haviam levado lenços aos olhos, tocadas pela história que se desenrolava diante delas. Minha mãe me fez prometer que encontraria você, disse Ricardo. E quando finalmente consegui rastreá-la até aqui esta noite, soube que era o momento certo. O momento de cumprir a promessa que fiz para ela e a promessa que faço para mim mesmo. Ricardo, começou Letícia, mas foi interrompida por uma voz áspera vinda da entrada do salão. Que cena tocante, disse Bruna Carvalho, a ex-noiva de Ricardo, caminhando pelo salão com um vestido branco que mais parecia um traje de guerra. Pena que seja baseada em mentiras. O clima no salão mudou instantaneamente. Bruna era uma empresária de sucesso, dona de uma cadeia de academias de luxo, e havia sido noiva de Ricardo por 2 anos, antes do relacionamento terminar abruptamente 6 meses atrás. Sua chegada inesperada trouxe uma tensão palpável ao ambiente. Bruna, disse Ricardo, se levantando lentamente, mas sem guardar a caixa de veludo. Não sei o que está fazendo aqui, mas vim salvar você de cometer o maior erro de sua vida. Interrompeu Bruna, seus saltos ecoando no mármore enquanto se aproximava. E salvar todos os presentes de presenciar essa farsa. Do que está falando? Perguntou Ricardo, colocando-se protetor na frente de Letícia. Estou falando sobre esta mulher. Bruna apontou diretamente para Letícia, que está claramente manipulando você com essa história sobre sua mãe. Olhe para ela, Ricardo. Ela está doente. Como você pode sequer considerar se envolver com alguém nesse estado? Cuidado com suas palavras, Bruna, alertou Ricardo, sua voz perigosamente baixa. Por quê? Porque a verdade incomoda. Bruna riu amargamente. Essa mulher não passou de uma funcionária do hospital que fez seu trabalho. E agora aparece aqui, 2 anos depois, com essa aparência deplorável, tentando se aproveitar da sua gratidão e da sua riqueza. Você não sabe do que está falando, disse Ricardo. Sei exatamente do que estou falando, gritou Bruna. Todo mundo pode ver que ela tem problemas sérios. Olhem para ela, anoréxica, provavelmente viciada em drogas. Como você pode querer associar seu nome e sua reputação a isso? O veneno nas palavras de Bruna atingiu Letícia como facadas. Ela começou a recuar, cada acusação confirmando seus piores medos sobre si mesma. Ela tem razão, sussurrou Letícia, sua voz quase inaudível. Eu sou tudo isso mesmo. Você merece alguém melhor, Ricardo. Alguém como ela. Não, disse Ricardo firmemente, estendendo a mão para Letícia. Ela não tem razão sobre nada. Tem sim, insistiu Bruna. E se você não consegue ver isso, é porque ela já lavou sua cabeça. Esta mulher é uma manipuladora que está se aproveitando da sua vulnerabilidade emocional. Chega, gritou Ricardo, sua paciência finalmente esgotada. Você não tem direito de vir aqui e atacar Letícia assim. E você não tem direito de humilhar nossa história pedindo outra mulher em casamento, retrucou Bruna. Especialmente uma mulher nessas condições. Nossa história. Ricardo riu sem humor. Bruna, nosso noivado terminou porque você exigiu que eu escolhesse entre você e cuidar da minha mãe doente.
Você disse que estava cansada de competir com uma idosa por minha atenção. A revelação chocou os presentes. Muitos se lembravam do término súbito do noivado, mas nunca souberam os motivos reais. Isso não é verdade, protestou Bruna, mas sua voz perdeu parte da convicção anterior. Não é? Ricardo se virou para os convidados. Quantos de vocês viram Bruna no hospital durante os 3 meses em que minha mãe esteve internada? Alguém? Uma visita sequer? O silêncio foi ensurdecedor. Letícia, no entanto, estava desmoronando. A confusão, as acusações e a exposição pública eram demais para sua mente já fragilizada. Eu preciso sair daqui, murmurou ela, começando a se afastar em direção à porta. Letícia, espere, pediu Ricardo tentando alcançá-la. Não. Ela parou e se virou, suas lágrimas brilhando sob as luzes do lustre. Ela está certa, Ricardo. Sobretudo, eu sou doente, eu sou quebrada, e você merece uma vida melhor do que aquela que eu posso oferecer. Você não sabe o que pode oferecer, disse Ricardo desesperado. Nem você nem eu sabemos ainda, mas quero descobrir junto com você. Eu não posso te fazer isso. Letícia balançou a cabeça violentamente. Não posso arrastar você para a minha escuridão. Sua mãe queria que você fosse feliz, não que você se tornasse cuidador de uma mulher que nem consegue cuidar de si mesma. E com essas palavras, Letícia correu para fora do salão, deixando para trás um Ricardo devastado e uma multidão de convidados em choque. Bruna tentou se aproximar de Ricardo com um sorriso vitorioso, mas ele a ignorou completamente, seguindo Letícia para fora do hotel. Letícia! Gritou ele no saguão, mas ela já havia desaparecido na multidão das ruas do Rio de Janeiro. Nos dias que se seguiram ao evento no Copacabana Palace, a história se espalhou pela alta sociedade carioca como fogo. Cada versão era diferente da anterior, mas todas convergiam para os mesmos pontos. Ricardo Mendonça havia pedido uma mulher anoréxica em casamento e ela havia fugido. Letícia, por sua vez, havia desaparecido completamente. Ricardo contratou investigadores particulares, visitou todos os hospitais e clínicas da cidade, mas não encontrou nenhum rastro dela. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. A pressão da busca começou a afetar Ricardo profundamente. Seus funcionários notaram que ele estava cada vez mais distraído nas reuniões, perdendo prazos importantes e tomando decisões impulsivas que não combinavam com seu estilo de liderança habitual. Senhor Mendonça, disse Carla, sua secretária há mais de 10 anos, consegui localizar a antiga supervisora de Letícia no Hospital São Rafael. Ela aceita conversar com o senhor hoje à tarde. Ricardo cancelou todas as reuniões do dia e foi imediatamente ao hospital. Doutora Paula Rodrigues era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos, que haviam visto muito sofrimento ao longo de sua carreira. Letícia Santos, suspirou a doutora quando Ricardo mencionou o nome. Uma das melhores profissionais que já trabalharam comigo e uma das histórias mais tristes que já presenciei. Pode me contar sobre ela? Pediu Ricardo. Letícia chegou aqui há 5 anos, recém-formada, cheia de energia e determinação. Era brilhante, dedicada, sempre disposta a fazer além do necessário pelos pacientes, mas também carregava uma fragilidade que eu só entendi depois. Doutora Paula conduziu Ricardo até uma pequena sala de café, onde poderiam conversar com privacidade. Sua mãe não foi o primeiro caso difícil que Letícia enfrentou, continuou a médica. Ela sempre se envolvia emocionalmente demais com os pacientes. Quando perdia alguém, era como se uma parte dela também partisse. Ela me disse que se culpava pela perda da minha mãe, disse Ricardo. Claro que se culpava. Letícia se culpava por cada paciente que não conseguia salvar. Mas com sua mãe foi diferente. Ela não apenas se dedicou profissionalmente, ela genuinamente se apaixonou pela história de vocês dois. Como assim? Sua mãe falava de você constantemente, do filho bem-sucedido que visitava todos os dias, que lia para ela, que dormia na cadeira desconfortável do hospital só para estar perto. Letícia ficava encantada com o amor entre vocês dois.
Dizia que um dia queria encontrar alguém que a amasse assim. Ricardo sentiu o coração apertar. Sua mãe havia mencionado várias vezes a nutricionista de cabelos vermelhos que a fazia sorrir mesmo nos dias mais difíceis. Mas o que aconteceu com ela depois? Perguntou Ricardo. Doutora Paula hesitou por um momento antes de responder. Letícia sempre teve problemas com a alimentação, mas conseguia controlar. Depois da partida de sua mãe, ela entrou em uma espiral descendente. Parou de comer, começou a faltar ao trabalho, ficou ainda mais obsessiva com os casos que atendia. Por que ninguém a ajudou? Tentamos. Oferecemos terapia, acompanhamento médico, licença remunerada. Mas Letícia se recusava a aceitar ajuda. Dizia que não merecia cuidados quando não conseguia salvar seus pacientes. Eventualmente, ela pediu demissão. Quando foi isso? Há 1 ano e meio. Foi a última vez que a vi. Ricardo saiu do hospital com mais perguntas do que respostas. Se Letícia havia deixado o hospital há 1 ano e meio, como havia sobrevivido desde então? Onde estava morando? Como estava se sustentando? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Determinado a encontrá-la, Ricardo começou uma busca sistemática pelos bairros mais afastados do Rio de Janeiro. Sua intuição dizia que Letícia não estaria em lugares óbvios. Uma pessoa que se sentia indigna de amor provavelmente se esconderia onde ninguém pensaria em procurar. Foi durante uma dessas buscas que Ricardo conheceu Dona Irene, uma senhora de 70 anos que morava em Santa Teresa e cuidava de um pequeno pensionato para pessoas em dificuldades. Cabelos vermelhos, muito magra, repetiu Dona Irene quando Ricardo descreveu Letícia. Sim, ela morava aqui. Quarto 8, no 2º andar. Mas se mudou há 2 semanas. Tem ideia de para onde ela foi? Não exatamente, mas posso te contar algumas coisas sobre ela. Dona Irene o convidou para entrar. Que menina mais educada e, ao mesmo tempo, mais triste que já conheci. Sentados na pequena sala de estar, decorada com fotos de família, Dona Irene começou a contar sobre os meses em que Letícia viveu ali. Ela pagava o aluguel sempre em dia, nunca causou problemas, mas também nunca se misturava com os outros moradores. Passava a maior parte do tempo no quarto, só saía para comprar algumas coisas básicas. Ela trabalhava? Que eu saiba, não, mas uma vez por semana ela saía bem cedo e voltava tarde da noite, sempre nas quintas-feiras. E sempre voltava mais triste do que havia saído. Que tipo de coisas ela comprava quando saía? Ah, isso me chamou a atenção. Ela nunca comprava comida para si mesma, só produtos de limpeza, sabonete, pasta de dente, essas coisas. Quando eu oferecia comida, ela sempre recusava educadamente. Ricardo sentiu o estômago revirar. Letícia estava claramente passando fome, mas se recusava a aceitar ajuda ou a comprar comida. Dona Irene, a senhora disse que ela se mudou há 2 semanas. Aconteceu alguma coisa específica? Bom, na verdade sim. Na última quinta-feira que ela saiu, ela voltou muito agitada. Estava chorando e repetindo alguma coisa sobre não conseguir mais suportar. No dia seguinte, ela fez as malas e partiu. Deixou este envelope para mim, caso alguém viesse procurá-la. Dona Irene entregou a Ricardo um envelope branco com seu nome escrito na caligrafia delicada de Letícia. Com mãos trêmulas, ele abriu e leu. Ricardo, se você está lendo isto, conseguiu me encontrar. O que prova que é ainda mais determinado do que eu imaginava. Por favor, pare de me procurar. Não porque não te amo. Eu te amo mais do que conseguiria expressar em 1000 cartas como esta. Pare, porque me amar está te machucando. E eu não consigo viver sabendo que sou a causa da sua dor. Sua mãe era uma mulher sábia e bondosa. Ela queria que você fosse feliz, que construísse uma família, que vivesse uma vida plena. Eu não posso te dar nada disso. Sou uma mulher quebrada, Ricardo. Quebrada de formas que talvez nunca tenham conserto. Por favor, encontre alguém que possa te fazer sorrir todos os dias, não alguém que te faça chorar todas as noites. Com todo o meu amor, Letícia. Ricardo dobrou a carta com cuidado, sentindo o peso de cada palavra.
Mas ao invés de desistir, a carta só fortaleceu sua determinação. Dona Irene, a senhora mencionou que ela saía toda quinta-feira. Tem alguma ideia de onde ela ia? Não tenho certeza, mas uma vez ela voltou com um folheto na bolsa. Caiu quando ela estava subindo as escadas. Era de uma clínica de tratamento psicológico em Botafogo. Armado com essa nova informação, Ricardo se dirigiu imediatamente para Botafogo. A Clínica Esperança era um centro especializado em transtornos alimentares, localizado em uma casa amarela e acolhedora, cercada por jardins bem cuidados. Senhor Mendonça, disse doutora Fernanda Alves, a psicóloga responsável pela clínica, não posso dar informações específicas sobre nossos pacientes, mas posso confirmar que Letícia participava de nosso grupo de apoio às quintas-feiras. Participava? Ela parou de vir? Há 2 semanas. E honestamente estamos preocupados. Letícia estava passando por um momento muito delicado de seu tratamento. Doutora Fernanda era uma mulher na casa dos 40 anos, com uma presença tranquilizante que inspirava confiança. Depois de muito insistir, ela concordou em conversar com Ricardo sobre transtornos alimentares em geral, sem mencionar detalhes específicos sobre Letícia. Os transtornos alimentares são doenças complexas, explicou a doutora. Não são apenas sobre comida, são sobre controle, autoestima, trauma, perfeccionismo. A anorexia, especificamente, é uma das condições psiquiátricas com maior taxa de complicações graves. Existe cura, existe recuperação, com tratamento adequado, apoio familiar e, principalmente, vontade da própria pessoa de melhorar. Mas é um processo longo e não linear. Há avanços e retrocessos. O que posso fazer para ajudar? Doutora Fernanda estudou Ricardo por um longo momento antes de responder. Senhor Mendonça, posso perguntar qual é exatamente sua relação com esta pessoa? Ricardo contou toda a história, desde o cuidado de Letícia com sua mãe até o pedido de casamento no Copacabana Palace. A doutora ouviu atentamente, fazendo algumas anotações. Entendo. E o senhor está ciente de que apoiar alguém com transtorno alimentar pode ser extremamente desafiador? Haverá dias em que nada do que fizer parecerá suficiente. Dias em que ela o afastará propositalmente. Dias em que questionará se vale a pena continuar tentando. Já estou questionando isso todos os dias, admitiu Ricardo. Mas também sei que não consigo desistir dela. Nesse caso, o primeiro passo é a educação. O senhor precisa entender esta doença para poder oferecer o tipo certo de apoio. Tenho alguns livros que posso recomendar e talvez possa participar de algumas sessões de orientação familiar. Faria qualquer coisa. Ótimo. Mas antes de qualquer coisa, precisa encontrá-la. E quando encontrar, lembre-se, não tente salvá-la. Pessoas com transtornos alimentares não precisam ser salvas. Precisam ser apoiadas em sua própria jornada de recuperação. Ricardo saiu da clínica com uma lista de livros para ler e uma nova perspectiva sobre a situação de Letícia. Mas ainda não tinha pistas concretas sobre onde ela poderia estar. Foi então que se lembrou de algo que Dona Irene havia mencionado. Letícia sempre pagava o aluguel em dia, mas aparentemente não trabalhava. De onde vinha o dinheiro? Decidiu investigar o histórico financeiro de Letícia. Como empresário, tinha contatos que poderiam ajudar nesse tipo de pesquisa. O que descobriu o deixou ainda mais preocupado. Nos últimos 2 anos, Letícia havia vendido sistematicamente todos os seus bens: apartamento, carro, joias, até mesmo móveis. O dinheiro havia sido usado para pagar tratamentos médicos de pacientes carentes, incluindo grande parte dos custos do tratamento de sua mãe, que o plano de saúde não cobria. Ela gastou todas as economias de uma vida cuidando de outras pessoas, murmurou Ricardo para si mesmo, olhando os extratos bancários. E agora não tem nada. Os registros mais recentes mostravam que Letícia havia sacado suas últimas reservas 3 semanas atrás. Se ela não estava mais pagando aluguel para Dona Irene, onde estava morando? A resposta veio de forma inesperada. Marina Ferreira, uma das mulheres que havia humilhado Letícia no evento, procurou Ricardo em seu escritório. Senhor Mendonça, disse Marina claramente desconfortável. Preciso falar com o senhor sobre aquela noite no Copacabana Palace.
Se veio se desculpar pelo comportamento de vocês, já passou da hora, respondeu Ricardo friamente. Vim me desculpar sim, mas também vim trazer informações sobre Letícia. Ricardo se endireitou na cadeira, dando atenção total a Marina. Eu a vi, continuou Marina. Ontem à noite, em Copacabana. Ela estava dormindo na rua, Sr. Mendonça. O mundo de Ricardo parou. Letícia, a mulher que havia cuidado de sua mãe com tanto carinho, estava vivendo nas ruas do Rio de Janeiro. Onde exatamente? Perto da igreja de Nossa Senhora de Copacabana. Eu só a reconheci pelos cabelos vermelhos. Ela estava muito pior do que na noite do evento. Por que está me contando isso? Marina baixou os olhos, claramente envergonhada. Porque não consigo esquecer a história que o senhor contou sobre sua mãe. E porque... Bem, eu perdi minha própria mãe há 5 anos. Ela também passou seus últimos dias em um hospital, e eu sei como é difícil encontrar profissionais que realmente se importem. E, se Letícia cuidou de sua mãe do jeito que o senhor descreveu, então ela é uma pessoa especial. E pessoas especiais não deveriam estar dormindo na rua enquanto nós dormimos em camas quentes. Ricardo não perdeu tempo. Cancelou todos os compromissos e foi diretamente para Copacabana. Encontrou Letícia exatamente onde Marina havia indicado, sentada nos degraus da igreja, abraçando uma mochila pequena que parecia conter todos os seus pertences. Ela estava irreconhecível. O que já era uma magreza extrema havia se tornado algo assustador. Seus cabelos vermelhos estavam opacos e desarrumados, sua pele pálida tinha uma tonalidade amarelada, e suas roupas pendiam em seu corpo como trapos. Letícia, disse Ricardo suavemente, sentando-se ao lado dela nos degraus da igreja. Ela levantou os olhos lentamente, como se fosse difícil demais fazer esse movimento. Quando o reconheceu, suas lágrimas começaram a cair imediatamente. Você me encontrou, sussurrou ela. Sempre te encontraria, respondeu Ricardo. A questão é, por que está fugindo de mim? Porque não quero que você me veja assim, Letícia gesticulou para si mesma. Porque cada dia que passa estou pior, não melhor. Porque você merece mais do que isso. Letícia, quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Ela não respondeu, mas Ricardo podia ver a resposta nos olhos fundos e na forma como ela tremia, mesmo no calor do Rio de Janeiro. Vem comigo, disse ele, se levantando e oferecendo a mão. Para onde? Para casa. Minha casa. Ricardo, eu não posso... Pode sim, e vai. Porque eu não vou deixar você morrer de fome nos degraus de uma igreja enquanto eu tenho recursos para ajudar. Eu vou ser um fardo, protestou Letícia. Vou te envergonhar. Vou arruinar sua reputação. Minha reputação não vale nada se eu não usar ela para proteger as pessoas que amo. Pela primeira vez em semanas, Letícia esboçou algo parecido com um sorriso. Você realmente me ama? Perguntou ela. Mesmo me vendo assim? Especialmente te vendo assim, respondeu Ricardo. Porque agora sei que você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. E com uma gentileza infinita, Ricardo ajudou Letícia a se levantar e a caminhar até seu carro. Era o primeiro passo de uma jornada que seria muito mais difícil do que qualquer um dos dois imaginava. A mansão de Ricardo em Barra da Tijuca era um mundo completamente diferente da realidade que Letícia havia conhecido nas últimas semanas. Quando ela entrou no hall de entrada com seus mármores ilustres, teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Está tudo bem, disse Ricardo, colocando o braço gentilmente ao redor dela. Vamos devagar. Ele a conduziu até um dos quartos de hóspedes no térreo, um ambiente espaçoso e arejado com vista para o jardim. Letícia olhou ao redor como se estivesse em um sonho. Ricardo, eu não posso ficar aqui, disse ela. Imagine se alguém descobrir. Imagine o que vão dizer sobre você. Que vão dizer? Que estou ajudando uma mulher que precisa de cuidados? Que estou sendo grato a alguém que cuidou da minha mãe? Deixa falarem. Não é tão simples assim e você sabe. Ricardo se sentou na poltrona ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Letícia, quero que saiba que não há pressão aqui.
Você não precisa tomar nenhuma decisão sobre nós dois agora. Só precisa se concentrar em ficar bem. E se eu não conseguir ficar bem? A voz dela era quase um sussurro. E se eu for uma daquelas pessoas que nunca melhoram? Então enfrentaremos isso quando chegar a hora. Mas primeiro vamos tentar. E vamos tentar da forma certa, com ajuda profissional. Ricardo havia passado as últimas semanas estudando sobre transtornos alimentares. Sabia que simplesmente oferecer comida não resolveria o problema e que forçar Letícia a comer poderia piorar tudo. Já liguei para a doutora Fernanda da Clínica Esperança, disse ele. Ela pode vir aqui amanhã para uma consulta, se você estiver disposta. Você conversou com ela sobre mim? Letícia pareceu assustada. Conversei sobre transtornos alimentares em geral. Ela não violou sua privacidade, se é isso que está preocupada. Mas me ajudou a entender melhor o que você está passando. Letícia ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Por que está fazendo isso, Ricardo? Perguntou finalmente. Por que não consegue simplesmente me esquecer e seguir sua vida? Porque a primeira vez que vi você sorrir foi quando estava cuidando da minha mãe. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando os médicos já haviam perdido a esperança, você encontrava formas de fazer ela sorrir. E eu pensei, qualquer pessoa capaz de trazer luz para os momentos mais escuros de alguém merece ter sua própria escuridão iluminada também. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Letícia. Sua mãe era uma mulher maravilhosa, disse ela. Ela falava de você o tempo todo, do filho que visitava todos os dias, que lia para ela, que trouxe uma televisão pequena para o quarto para vocês assistirem novelas juntos. Você se lembra disso? Me lembro de tudo. Cada história que ela contava, cada vez que ela sorria quando você chegava, cada vez que ela se preocupava se você estava comendo direito. Ricardo sentiu o coração apertar. Sua mãe sempre se preocupava com todos ao redor, mesmo quando era ela quem precisava de cuidados. Sabe o que mais me impressionava nela? Continuou Letícia. É que mesmo doente, mesmo sabendo que o tempo estava acabando, ela nunca perdeu a capacidade de se importar com os outros. Comigo, com as outras enfermeiras, com você. Ela queria ter certeza de que todos estavam bem. Era assim mesmo que ela era, concordou Ricardo, e foi por isso que me apaixonei por você. A confissão saiu de forma tão natural que levou um momento para Ricardo processar o que havia ouvido. Por mim? Perguntou ele. Pela forma como você a amava, pela forma como você a tratava. Eu via outros filhos que visitavam seus pais no hospital e a maioria estava claramente cumprindo uma obrigação. Mas você estava ali porque não conseguia imaginar estar em nenhum outro lugar. Como não podia? Era minha mãe. Exatamente. E eu pensava, se ele é capaz de amar alguém assim, de forma tão pura e incondicional, então deve ser possível ser amada assim também. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ricardo lutava contra o impulso de se levantar e abraçá-la, sabendo que precisava respeitar o espaço dela. Letícia, disse ele cuidadosamente, você pode ser amada assim. Você está sendo amada assim. Agora mesmo. Não do jeito que estou agora. Especialmente do jeito que está agora. Porque agora você precisa de amor. Não quando estiver consertada ou curada, ou qualquer outra coisa que ache que precisa ser antes de merecer carinho. Letícia não respondeu, mas Ricardo podia ver que suas palavras haviam tocado algo profundo nela. Vou deixar você descansar, disse ele se levantando. Mas antes, quero mostrar uma coisa. Ele pegou uma caixa de sapatos da estante e a abriu, revelando dezenas de cartas e bilhetes. Minha mãe escreveu isso durante os últimos meses no hospital, explicou Ricardo. Eram bilhetes para mim, reflexões sobre a vida, lembranças de família. Mas em muitos deles, ela menciona você. Ele pegou um dos papéis e leu em voz alta. Ricardo, a nutricionista de cabelos vermelhos voltou hoje. Letícia. Que nome bonito. Ela sempre pergunta se estou confortável, se preciso de alguma coisa. Mas hoje percebi que ela está triste. Tem uma tristeza nos olhos que reconheço. É a mesma tristeza que você carregava quando seu pai partiu.
A tristeza de quem se culpa por coisas que não pode controlar. Gostaria de poder cuidar dela também. A voz de Ricardo estava carregada de emoção quando terminou de ler. Letícia estava chorando abertamente. Ela sabia que você estava sofrendo, continuou Ricardo, e mesmo em seus últimos dias, se preocupava com seu bem-estar. Se isso não é um sinal de que você merece ser cuidada, eu não sei o que é. Letícia estendeu a mão trêmula para pegar o bilhete. Suas lágrimas caíram sobre o papel amarelado enquanto ela relia as palavras de Dona Helena. Ela realmente escreveu isso? Sussurrou. Cada palavra. E tem mais. Quer ouvir? Letícia assentiu, incapaz de falar. Ricardo pegou outro papel e leu. Hoje Letícia trouxe um chá especial que fez em casa. Disse que ia me ajudar com o enjoo. Não sei se foi o chá ou o carinho com que ela o preparou, mas me senti melhor. Acho que ela faz isso com todos os pacientes, mas tenho a impressão de que se esforça um pouco mais comigo. Talvez porque vê quanto Ricardo se preocupa. E este aqui, Ricardo pegou um terceiro bilhete. Perguntei para Letícia sobre a família dela hoje. Ela desconversou, mas vi tristeza em seus olhos. Acho que ela está muito sozinha. Queria poder apresentá-la para Ricardo quando eu sair daqui. Acho que eles se dariam bem. Letícia estava soluçando agora, toda a dor e solidão dos últimos anos se derramando em lágrimas. Sua mãe queria me conhecer? Perguntou entre os soluços. Queria muito. Falava de você constantemente. Dizia que qualquer mulher capaz de tanto carinho e dedicação seria perfeita para cuidar de mim quando ela não estivesse mais aqui. Mas ela não podia saber que eu tinha problemas. Podia sim. Ricardo pegou o último bilhete da caixa. Esse aqui ela escreveu uma semana antes de partir. Ele leu lentamente. Estou preocupada com Letícia. Ela está ficando mais magra e hoje a vi chorar quando pensou que ninguém estava olhando. Reconheço os sinais. É a mesma forma como eu reagia quando estava sobrecarregada. Ela se culpa pelas pessoas que não consegue salvar. Ricardo, se algum dia você conhecer esta mulher, lembre-se, ela precisa ser cuidada também. Ela dá tanto de si que esquece de guardar algo para si mesma. Se eu não estiver aqui para cuidar de vocês dois, espero que vocês cuidem um do outro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Letícia. Era como se as palavras de Dona Helena tivessem quebrado todas as barreiras que ela havia construído ao redor de seu coração. Ela sabia, sussurrou Letícia. Ela sabia que eu estava doente e mesmo assim, queria que você fizesse parte da nossa família, completou Ricardo. Mesmo assim, acreditava que você merecia ser amada e cuidada. Ricardo se aproximou e se ajoelhou ao lado da poltrona onde Letícia estava sentada. Letícia, posso pegar sua mão? Ela assentiu, estendendo uma mão trêmula. Quando Ricardo a tocou, ela estava gelada e frágil como porcelana. Você não precisa ficar boa para merecer amor, disse ele, sua voz firme mas gentil. Você não precisa estar perfeita para ser aceita. Você não precisa se curar sozinha para ter direito à companhia. Minha mãe entendeu isso. E eu entendo também. Tenho muito medo, Ricardo, admitiu Letícia. Medo de quê? De que você desista de mim quando descobrir como é difícil. De que você se canse dos dias ruins. De que você perceba que pode encontrar alguém muito mais fácil de amar. Quer saber de uma coisa? Ricardo sorriu gentilmente. Amor fácil não é amor de verdade. Amor de verdade é exatamente isso. Permanecer quando fica difícil. Cuidar quando a pessoa não consegue cuidar de si mesma. Acreditar no futuro quando o presente parece impossível. Letícia estudou o rosto dele por um longo momento, procurando sinais de dúvida ou hesitação. Não encontrou nenhum. Você realmente acha que pode me amar do jeito que eu estou? Perguntou. Eu sei que posso, porque já amo. E pela primeira vez em meses, Letícia conseguiu acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecesse uma chance de ser feliz. Os primeiros dias de Letícia na casa de Ricardo foram uma montanha-russa emocional. Ela acordava cada manhã surpresa por ainda estar ali, certa de que ele mudaria de ideia. Ricardo, por sua vez,
Caminhava na corda bamba entre querer cuidar dela e respeitar seu espaço para se recuperar. A doutora Fernanda veio até a casa para a primeira consulta, como prometido. Letícia estava visivelmente nervosa, mas concordou em conversar. Letícia, disse a psicóloga, sentando-se na sala de estar com vista para o jardim. Primeiro, quero que saiba que não há julgamento aqui. Você deixou o grupo de apoio abruptamente e todos nós ficamos preocupados. Eu não conseguia mais continuar, admitiu Letícia. Cada sessão me fazia sentir pior sobre mim mesma. Pode me explicar por quê? Porque todas as outras pessoas do grupo tinham famílias que as apoiavam, tinham razões para melhorar. E eu só tinha a culpa. Ricardo, que estava sentado discretamente no canto da sala, sentiu o coração se partir. Ele pediu permissão para falar. Agora você tem uma razão, disse ele. Tem alguém que acredita em você. Mas e se eu decepcionar você? Perguntou Letícia. Não existe decepção possível, respondeu Ricardo. Existe apenas o processo de cura, que tem altos e baixos. Doutora Fernanda observou a interação com interesse profissional. Ricardo, disse ela, você está disposto a participar de algumas sessões de orientação familiar? Apoiar alguém com transtorno alimentar requer conhecimento e preparo. Farei tudo o que for necessário. Ótimo. E Letícia, você estaria disposta a retomar o tratamento, tanto terapia individual quanto o grupo de apoio? Letícia hesitou. A ideia de voltar ao grupo de apoio a aterrorizava, mas ao mesmo tempo ela sabia que precisava de ajuda profissional. Posso tentar, disse ela finalmente, mas preciso ir devagar. Claro, vamos criar um plano gradual de reintegração ao tratamento. E Ricardo, vou te dar algumas informações sobre como apoiar Letícia em casa sem pressionar. Após a consulta, Ricardo se sentia mais otimista, mas também mais consciente da magnitude do desafio à sua frente. A doutora Fernanda havia sido clara. A recuperação seria um processo longo, com possíveis recaídas, e exigiria paciência infinita. Na segunda semana de Letícia na casa, eles estabeleceram uma rotina. Ela acordava tarde, tomava um café da manhã leve que Ricardo preparava com cuidado e passava a manhã lendo no jardim. À tarde, fazia fisioterapia leve com um profissional que Ricardo contratou e às quintas-feiras voltou a frequentar a Clínica Esperança. Foi durante uma dessas quintas-feiras que Letícia conheceu Margarida Silva, uma senhora de 65 anos que se tornaria uma das influências mais importantes em sua recuperação. Você é a moça que sumiu, disse Margarida quando Letícia voltou ao grupo de apoio. Fiquei preocupada. Margarida era diferente das outras participantes do grupo. Mais velha, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, ela irradiava uma sabedoria que vinha da experiência. Havia desenvolvido bulimia aos 40 anos, após o divórcio, e lutava contra transtornos alimentares há 25 anos. Por que se preocupou comigo? Perguntou Letícia. Mal nos conhecemos. Porque reconheci em você a mesma dor que carreguei por muito tempo, respondeu Margarida. A dor de quem acha que não merece ocupar espaço no mundo. Após a sessão do grupo, Margarida convidou Letícia para tomar um café. Sentadas em uma padaria próxima à clínica, ela começou a contar sua história. Quando meu marido me deixou por uma mulher mais nova, eu decidi que o problema era meu peso, disse Margarida. Passei anos tentando ser perfeita, tentando provar que merecia ser amada. Quase morri no processo. O que te salvou? Perguntou Letícia. Minha filha. Ela tinha 12 anos quando me encontrou desmaiada no banheiro. O terror nos olhos dela me fez perceber que estava ensinando a ela que mulheres precisam se destruir para merecer amor. Letícia absorveu cada palavra. Margarida tinha uma forma de falar que não soava preachy ou condescendente, apenas verdadeira. Mas como você conseguiu parar? Insistiu Letícia. Não consegui. Não completamente. Margarida sorriu tristemente. Ainda há dias ruins. Ainda há momentos em que a voz na minha cabeça me diz que não sou boa o suficiente. Mas aprendi a não deixar que essa voz dirigisse minha vida. E como se faz isso? Criando outras vozes mais fortes.
A voz da minha filha dizendo que me ama. A voz da minha neta perguntando se vou fazer biscoitos com ela. A voz do meu médico dizendo que estou mais saudável. E agora a voz de pessoas como você, que me lembram porque vale a pena continuar lutando. Quando Letícia voltou para casa naquela tarde, estava mais pensativa do que de costume. Ricardo notou a mudança imediatamente. Como foi a sessão? Perguntou ele. Diferente. Conheci uma senhora chamada Margarida. Ela me fez pensar sobre algumas coisas. Que tipo de coisas? Letícia se sentou na varanda, onde haviam criado o hábito de conversar no final da tarde. Ela disse que não conseguiu se curar completamente, mas aprendeu a não deixar que a doença dirigisse sua vida. Fez-me perguntar se eu estou tentando ser perfeita antes de tentar ser feliz. Ricardo se sentou ao lado dela, mantendo a distância respeitosa que haviam estabelecido. E o que você concluiu? Que talvez eu esteja esperando estar completamente curada para aceitar seu amor. Mas talvez o amor seja parte da cura, não o prêmio que ganha no final. Essa é uma perspectiva interessante, disse Ricardo cuidadosamente. O que isso significa para você? Significa que quero parar de fugir de você. Quero tentar construir alguma coisa juntos, mesmo que eu ainda tenha dias ruins. Mesmo que ainda tenha crises. Mesmo que seja difícil. Ricardo sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Tenho certeza, mas preciso que você entenda. Não será fácil. Haverá dias em que vou querer desistir. Dias em que vou tentar te afastar. Dias em que a doença vai falar mais alto que a razão. E haverá dias em que estarei impaciente. Dias em que direi a coisa errada. Dias em que ficarei frustrado por não conseguir ajudar mais, respondeu Ricardo. Mas estaremos juntos nesses dias também. Como você pode ter tanta certeza? Porque já passei pelos piores dias contigo e não consegui te esquecer. Se não desisti quando você estava dormindo na rua, não vou desistir agora que estamos tentando construir alguma coisa juntos. Letícia estendeu a mão e, pela primeira vez, foi ela quem iniciou o contato físico. Ricardo entrelaçou os dedos dela nos seus e ambos sentiram que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Ricardo, disse ela, tem uma coisa que preciso te contar. Yara, pode falar. Na noite do evento no Copacabana Palace, eu não fui lá por acaso. Eu sabia que você estaria lá. Como sabia? Porque venho te acompanhando de longe há 2 anos, não de forma obsessiva. Ela se apressou em esclarecer. Mas eu lia sobre seus projetos nos jornais, via suas entrevistas, sabia dos eventos que você frequentava. Ricardo não disse nada, apenas esperou que ela continuasse. Naquela noite, eu tinha decidido que seria minha última tentativa. Ou falaria com você ou desistiria para sempre e deixaria que as coisas seguissem seu curso natural. Que curso natural? O curso que as coisas seguem quando alguém para de lutar. Ricardo entendeu imediatamente o que ela estava dizendo. A noite no Copacabana Palace não havia sido apenas sobre humilhação pública. Havia sido sobre vida ou final da luta. Letícia, disse ele, sua voz carregada de emoção, você está me dizendo que aquela noite... Estou dizendo que você me salvou literalmente, quando se ajoelhou na frente de todas aquelas pessoas e disse que me amava. Você me deu uma razão para continuar lutando. E agora? Agora tenho várias razões. Tenho você, tenho a memória da sua mãe, tenho Margarida do grupo de apoio, tenho a doutora Fernanda. Ainda é difícil, mas não estou mais lutando sozinha. Naquela noite, pela primeira vez desde que Letícia chegara à sua casa, Ricardo sentiu que talvez, apenas talvez, eles conseguissem construir um futuro juntos. Mas o universo ainda tinha algumas surpresas guardadas para eles. 3 dias depois, quando Ricardo voltou do trabalho, encontrou Letícia na cozinha preparando o jantar. Era a primeira vez que ela tomava essa iniciativa, e ele ficou emocionado ao ver esse sinal de melhora. Que cheiro maravilhoso, disse ele, beijando levemente sua testa. Aprendi esta receita com sua mãe, respondeu Letícia. Ela me ensinou quando eu comentei que não sabia cozinhar muito bem. Minha mãe te ensinou a cozinhar?
Nos últimos dias dela no hospital, ela estava preocupada que você não estivesse se alimentando direito com todos os compromissos profissionais. Então me ensinou algumas receitas simples e nutritivas. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo em seus últimos dias, sua mãe estava tentando cuidar dele através de Letícia. Foi nesse momento que a campainha tocou. Ricardo não esperava ninguém, e Letícia imediatamente ficou tensa. Visitantes inesperados ainda a deixavam nervosa. Deve ser alguma entrega, disse Ricardo dirigindo-se à porta. Mas quando abriu, encontrou Bruna Carvalho parada na entrada, carregando uma pasta de documentos e um sorriso que não chegava aos olhos. Bruna, disse Ricardo, sua voz imediatamente mudando de tom. O que está fazendo aqui? Vim conversar com você sobre uma situação muito séria, respondeu ela, forçando passagem para entrar na casa. Não foi convidada a entrar, disse Ricardo firmemente. Ricardo, isso é sobre sua reputação, sua empresa, seu futuro. Você vai querer ouvir o que tenho para dizer. Letícia apareceu na entrada da cozinha, e quando Bruna a viu, seu sorriso se tornou genuinamente predatório. Ah, nossa pequena anoréxica ainda está aqui, disse Bruna com falsa simpatia. Que surpresa! Saia da minha casa, disse Ricardo. Calma, Ricardo, vim em missão de paz. Aliás, vim salvar vocês dois de uma situação muito constrangedora. Bruna abriu a pasta e retirou várias fotos impressas. Reconhece estas imagens? Perguntou, espalhando as fotos sobre a mesa de centro. Ricardo olhou e sentiu o sangue gelar nas veias. Eram fotos de Letícia dormindo na rua, claramente tiradas de longe com uma lente telescópica. Havia também fotos dela entrando e saindo da Clínica Esperança, e até mesmo algumas imagens dela na casa de Ricardo. Onde conseguiu isso? Perguntou Ricardo. Digamos que tenho amigos bem conectados. E antes que pergunte, sim, tenho muito mais material onde isso veio. Letícia estava visivelmente abalada, segurando-se na parede para não cair. O que você quer, Bruna? Perguntou Ricardo. Quero proteger você. E proteger sua empresa. Imagine se essas fotos chegassem à imprensa. Empresário bilionário mantém amante anoréxica em casa. Ricardo Mendonça se aproveita de mulher doente mental. As manchetes escreveriam sozinhas. Você está louca se acha que vou ceder à chantagem. Não é chantagem, Ricardo. É uma oferta de proteção. Você quer mesmo expor sua empresa e sua família a esse tipo de escândalo? Que proteção? Você termina essa situação com ela. Bruna gesticulou desdenhosamente para Letícia. E volta para mim. Casamos como planejado originalmente e essas fotos desaparecem para sempre. E se eu recusar? Então amanhã de manhã, todos os jornais do Rio terão essas imagens. E várias outras que ainda não mostrei. Ricardo olhou para Letícia, que estava claramente em pânico. Podia ver nos olhos dela que ela estava considerando simplesmente partir para protegê-lo. Bruna, disse Ricardo, sua voz perigosamente calma. Você tem 10 segundos para sair da minha casa antes que eu chame a segurança. Ricardo, seja sensato, olhe para ela. Olhe realmente, ela está doente, ela vai acabar arruinando sua vida. 5 segundos. Você está cometendo um erro terrível, gritou Bruna. Quando essa história virar escândalo público, não diga que não avisei. E com essa ameaça, ela saiu batendo a porta. Letícia desabou em uma cadeira, tremendo descontroladamente. Ela tem razão, sussurrou. Eu vou arruinar sua vida. Eu vou destruir tudo que você construiu. Letícia, olhe para mim, disse Ricardo se ajoelhando na frente dela. Bruna não tem razão sobre nada. Mas as fotos, se vão para o jornal, então vão. E enfrentaremos isso juntos. Como pode dizer isso? Sua empresa, sua reputação? Minha empresa sobreviveu a crises econômicas, mudanças políticas, pandemias. Vai sobreviver a fofocas também. E minha reputação, bem, prefiro ser conhecido como o homem que ficou ao lado de quem ama do que como o homem que cedeu à chantagem. Mas, Ricardo, sem mas. Letícia, você acha que eu chegaria até aqui para desistir agora? Você acha que eu te procuraria por semanas, te trouxeria para minha casa, aprenderia sobre sua doença,
Só para te abandonar na primeira dificuldade? Letícia não respondeu, mas suas lágrimas falavam por ela. Vou ligar para meu advogado agora mesmo, disse Ricardo. Vamos ver que tipo de proteção legal temos contra esse tipo de chantagem. E se não tivermos proteção? Então enfrentaremos a tempestade, juntos. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Não por medo do escândalo, mas por preocupação com Letícia. Ele podia lidar com a imprensa, com fofocas, com problemas profissionais. Mas ver Letícia se culpando por tudo era quase insuportável. Na manhã seguinte, as fotos não apareceram nos jornais. Mas isso não significava que Bruna havia desistido. Significa apenas que ela estava esperando o momento certo para atacar. A resposta veio uma semana depois, quando Ricardo chegou em casa e encontrou Letícia fazendo as malas. "O que está fazendo?" perguntou ele alarmado. "O que deveria ter feito semanas atrás", respondeu ela, sem parar de dobrar roupas. "Estou indo embora antes que você se prejudique ainda mais por minha causa." "Letícia, nós conversamos sobre isso. Decidimos enfrentar juntos." "Você decidiu. Eu apenas concordei, porque estava com medo de ficar sozinha." "Mas não posso mais ser egoísta assim." "Como assim egoísta?" "Ricardo, vi as mensagens." Ele não entendeu imediatamente. "Que mensagens?" "As mensagens que Bruna mandou para você. Estavam no seu celular quando ele tocou durante seu banho. A tela acendeu e eu vi." Ricardo pegou o telefone e viu várias mensagens de Bruna que havia chegado naquela manhã. "Última chance, Ricardo. Caso com ela e destruo você nos negócios também. Já falei com 3 dos seus maiores clientes. Estão preocupados com sua estabilidade mental. Você tem até sexta-feira para decidir, ela ou sua empresa." "Letícia", disse Ricardo, "estas mensagens não mudam nada. Mudam tudo. Ela vai acabar com seu trabalho, com sua vida, por minha causa. E você acha que vou deixar isso acontecer? Acho que você é um homem bom demais para perceber quando está sendo manipulado pela situação. Acha que pode salvar todo mundo, mas alguns de nós não podem ser salvos." Ricardo sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Não de Letícia, mas da situação toda, da forma como ela havia sido condicionada a acreditar que não merecia ser defendida. "Letícia Santos", disse ele, sua voz firme, "pare de fazer as malas agora." "Ricardo, pare, sente-se e me escute." E havia algo no tom dele que fez Letícia parar. Ela se sentou na cama, ainda segurando uma blusa nas mãos. "Você realmente acha que vou deixar Bruna Carvalho, ou qualquer outra pessoa, decidir quem eu posso ou não amar?" perguntou Ricardo. "Não é sobre isso. É exatamente sobre isso. Você está fugindo porque acha que não vale a pena lutar por você. Mas eu não acho. Eu acho que você vale cada briga, cada escândalo, cada problema que possa vir. E se ela cumprir as ameaças? Então criaremos uma empresa nova. Encontraremos novos clientes. Construiremos uma vida nova se for necessário." "Você não pode estar falando sério." "Nunca falei mais sério na minha vida." Ricardo se sentou ao lado dela na cama. "Letícia, minha mãe passou os últimos meses de vida em um hospital. Sabe o que ela mais lamentava?" "O quê?" "Não ter lutado mais por meu pai quando ele estava doente. Ela sempre achou que poderia ter feito mais, tentado mais, lutado mais, e prometeu para si mesma que se algum dia alguém que ela amava precisasse de ajuda, ela não mediria esforços. Mas ela não está mais aqui." "Não, mas eu estou, e carrego a promessa dela comigo. Não vou permitir que você enfrente isso sozinha, assim como não permiti que ela enfrentasse a doença sozinha." Letícia olhou para Ricardo, vendo nele a mesma determinação que havia observado durante os meses no hospital. "Você realmente faria isso? Arriscaria tudo por mim?" perguntou ela. "Já estou fazendo", respondeu Ricardo. "A questão é, você vai me deixar?" Letícia pensou em Dona Helena, em Margarida do grupo de apoio, em Doutora Fernanda, em todas as pessoas que haviam investido tempo e energia em sua recuperação. Pensou em como seria decepcionante para todas elas se ela simplesmente desistisse agora. "Não", disse ela finalmente. "Não vou te deixar.
Mas também não vou ser passiva. Se vamos enfrentar isso, vamos enfrentar juntos, ativamente. O que isso significa? Significa que vamos à imprensa primeiro. Vamos contar nossa história do nosso jeito, antes que Bruna conte do jeito dela. Ricardo sorriu. Era a primeira vez que via Letícia tomar uma atitude proativa desde que se conheceram. Tem certeza? Perguntou ele. Tenho. Sua mãe sempre dizia que a melhor defesa é um bom ataque. Acho que é hora de aplicar esse conselho. E assim, em uma quinta-feira chuvosa no Rio de Janeiro, Ricardo e Letícia decidiram que não fugiriam mais. Era hora de lutar juntos. A entrevista foi agendada para o programa de televisão mais respeitado do Rio de Janeiro. Ricardo usou todos os seus contatos para garantir que eles teriam a oportunidade de contar sua versão da história antes que qualquer material malicioso fosse divulgado. Letícia estava aterrorizada. A ideia de aparecer na televisão nacional, expondo sua condição e sua história pessoal, ia contra todos os instintos de proteção que havia desenvolvido ao longo dos anos. E se eu não conseguir falar? Perguntou ela na manhã da entrevista, enquanto se arrumava no quarto. Então eu falo por nós dois, respondeu Ricardo. Mas acredito que você consegue. Você é mais forte do que imagina. Como pode ter tanta certeza? Porque qualquer pessoa capaz de cuidar de uma desconhecida com tanto carinho como você cuidou da minha mãe, é capaz de qualquer coisa. No estúdio de televisão, eles foram recebidos por Ana Carolina Mendes, uma jornalista na casa dos 50 anos, conhecida por sua seriedade e respeito pelos entrevistados. Senhor Mendonça, senhora Santos, disse Ana Carolina, sei que esta não é uma situação fácil para vocês. Vamos abordar o assunto com o cuidado que merece. A entrevista começou com Ricardo contando sobre a doença de sua mãe e o trabalho excepcional de Letícia no hospital. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção quando descreveu os últimos dias de Dona Helena. E a senhora Letícia, disse Ana Carolina, pode nos contar como era cuidar da mãe do Ricardo? Letícia respirou fundo antes de responder. Dona Helena era uma mulher extraordinária, disse ela, sua voz inicialmente trêmula, mas se fortalecendo. Mesmo doente, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando, ela nunca perdeu a capacidade de se preocupar com os outros, comigo, com as enfermeiras, especialmente com Ricardo. Foi durante esse período que vocês se conheceram? Sim, mas... Letícia olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Também foi durante esse período que minha própria doença se manifestou mais intensamente. Pode nos explicar sobre isso? Letícia contou sobre seu transtorno alimentar, sobre como se culpava pelos pacientes que não conseguia ajudar, sobre como a partida de Dona Helena havia desencadeado uma crise que quase custou sua vida. Não é fácil falar sobre isso publicamente, admitiu ela, mas acho importante que as pessoas entendam que transtornos alimentares são doenças reais, que afetam pessoas reais e que merecem tratamento e compreensão, não julgamento. E como vocês se reencontraram? Ricardo contou sobre a busca de 2 anos, sobre encontrar Letícia no Copacabana Palace, sobre o pedido de casamento. Muitas pessoas podem questionar, disse Ana Carolina cuidadosamente. Se um relacionamento nessas circunstâncias é saudável para ambos. É uma pergunta justa, respondeu Ricardo. E é por isso que estamos fazendo terapia de casal, além do tratamento individual da Letícia. Queremos ter certeza de que estamos construindo algo saudável e sustentável. Letícia, o que diria para pessoas que acham que você está se aproveitando da situação financeira do Ricardo? Diria que entendo a desconfiança, respondeu Letícia. Mas também diria que quem realmente conhece nossa história sabe que o último lugar onde uma pessoa em busca de dinheiro iria se esconder é dormindo nas ruas de Copacabana. A resposta arrancou um sorriso involuntário de Ana Carolina. E quanto às ameaças que vocês têm recebido? Perguntou a jornalista. Existe uma pessoa que está tentando usar nossa história para chantagear e intimidar, disse Ricardo. Não vamos citar nomes, mas queremos deixar claro que não cederemos a esse tipo de pressão. A mensagem de vocês para outras pessoas que estão passando por situações similares? Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. Que não desistam, que busquem ajuda profissional,
que aceitem o apoio das pessoas que as amam e, principalmente, que lembrem que transtorno alimentar é uma doença, não uma falha de caráter. E que o amor verdadeiro não fugir quando as coisas ficam difíceis, acrescentou Ricardo. Fica e luta junto. A entrevista foi ao ar naquela mesma noite e teve uma repercussão completamente diferente do que Bruna havia planejado. Em vez de escândalo e julgamento, houve uma onda de apoio e admiração. Centenas de pessoas ligaram para a emissora, compartilhando suas próprias histórias de transtornos alimentares. Várias clínicas especializadas ofereceram tratamento gratuito para pessoas carentes. Organizações de saúde mental pediram para Ricardo e Letícia se tornarem porta-vozes de campanhas de conscientização. Mais importante ainda, 3 dos maiores clientes de Ricardo ligaram no dia seguinte para reafirmar seus contratos e elogiar sua coragem em falar abertamente sobre saúde mental. Bruna, vendo que seu plano havia saído completamente de controle, fez uma última tentativa desesperada. Apareceu na casa de Ricardo sem avisar, mas desta vez não estava sozinha. Ricardo, disse ela quando ele abriu a porta, trouxe alguém que você precisa conhecer. Ao lado dela estava uma mulher na casa dos 40 anos, com aparência cansada e olhar desconfiado. Esta é Vera Santos, disse Bruna com um sorriso vitorioso, irmã da Letícia. Ricardo sentiu o sangue gelar. Letícia nunca havia mencionado ter uma irmã. Onde está a minha irmã? Perguntou Vera. Preciso falar com ela. Ela está em casa, respondeu Ricardo cautelosamente. Mas posso perguntar por que não entraram em contato diretamente? Por que? Interferiu Bruna. Vera tem algumas revelações muito interessantes sobre o passado da sua querida Letícia. Nesse momento, Letícia apareceu atrás de Ricardo. Quando viu Vera, sua reação foi de choque total. Vera, sussurrou ela. O que está fazendo aqui? Vim te buscar, respondeu Vera friamente. Mamãe está preocupada. Viu você na televisão e mandou eu vir te trazer de volta para casa. Mamãe? Letícia estava claramente confusa. Mas vocês não querem mais saber de mim. Disseram que eu era uma vergonha para a família. As pessoas mudam de ideia, disse Vera, mas sua voz soava artificial. Ricardo percebeu imediatamente que algo estava errado. Bruna estava sorrindo de forma muito satisfeita para que aquilo fosse realmente uma reunião familiar espontânea. Vera, disse Letícia, quanto ela te pagou para vir aqui? A pergunta pegou Vera de surpresa. Eu não sei do que está falando. Sei exatamente do que estou falando. Vocês me rejeitaram quando descobriram sobre minha doença. Disseram que eu estava trazendo vergonha para a família. E agora, magicamente, aparecem aqui? Letícia, seja razoável, disse Bruna. Sua família te quer de volta. Não é melhor do que viver de caridade? Caridade? Ricardo não conseguiu se conter. É assim que você vê nosso relacionamento? Vejo como vejo, respondeu Bruna. Um homem rico se sentindo culpado por uma mulher doente. Vera, disse Letícia, ignorando Bruna completamente. Quanto ela te ofereceu? Vera hesitou, mas eventualmente admitiu. 10 mil reais. Disse que você estava sendo mantida contra sua vontade por um homem rico e que a família precisava te resgatar. E você acreditou? Perguntou Letícia, sua voz carregada de tristeza. Eu precisava do dinheiro. E ela disse que você estaria melhor com a família. A mesma família que me expulsou de casa quando descobriu que eu tinha anorexia? A mesma família que disse que eu estava inventando doença para chamar atenção? Letícia. Não, Vera. Vocês tiveram sua chance de me apoiar. Escolheram não ter. Agora eu tenho pessoas que realmente se importam comigo. Bruna percebeu que seu último plano estava falhando miseravelmente. Você está cometendo um erro terrível, gritou ela. Quando ele se cansar de você e ele vai se cansar, você não terá ninguém. Terá a mim, disse uma voz atrás dela. Todos se viraram para ver Margarida Silva caminhando pelo jardim em direção à entrada da casa. Margarida? Perguntou Letícia, surpresa. Como soube que... Vi sua entrevista ontem. Fiquei orgulhosa.
E quando uma amiga da minha filha me disse que havia confusão aqui hoje, decidi vir apoiar você. Margarida se dirigiu diretamente a Bruna. Senhorita, disse ela, sua voz firme apesar da idade. Não sei quem é, mas conheço Letícia há meses. É uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Se está tentando separá-la de quem a ama, está perdendo seu tempo. E quem é você? Perguntou Bruna desdenhosamente. Sou alguém que entende o que Letícia está passando, porque passei pela mesma coisa. E sou alguém que não vai ficar parada vendo você tentar destruir a felicidade dela. A presença de Margarida mudou completamente a dinâmica da situação. De repente, Letícia não estava mais sozinha contra os ataques de Bruna e a manipulação de sua própria família. Vera, disse Letícia, você pode ficar com o dinheiro que ela te deu, mas por favor, vá embora. E diga para a mamãe que estou bem, que estou sendo cuidada por pessoas que realmente me amam. Letícia, vai, Vera, por favor. Vera hesitou por um momento, mas eventualmente se afastou. Bruna, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, fez uma última ameaça. Isto não acabou, disse ela. Vocês vão se arrepender. Na verdade, disse Ricardo calmamente, acabou sim. Meu advogado já entrou com uma ação de assédio contra você. E as evidências de chantagem que coletamos são mais do que suficientes para processos criminais. Você não faria isso. Já fiz. Os papéis foram protocolados esta manhã. Bruna saiu furiosa, e pela primeira vez em semanas, Ricardo e Letícia se sentiram verdadeiramente livres. Margarida, disse Letícia, abraçando a senhora. Obrigada por vir. De nada, querida. Família é quem escolhemos, não apenas quem nasce conosco. 6 meses depois, Ricardo e Letícia estavam de volta ao Copacabana Palace. Mas desta vez, não era um evento beneficente. Era sua festa de noivado. Letícia usava o mesmo vestido vermelho da primeira noite, mas agora ele não parecia evidenciar apenas sua magreza. Parecia evidenciar sua coragem. Está nervosa? Perguntou Ricardo, ajustando o anel de noivado em seu dedo. Um pouco, admitiu ela. Mas é um nervosismo bom. É o nervosismo de quem tem alguma coisa boa para proteger. O salão estava cheio de pessoas que realmente importavam. Colegas da clínica de tratamento, funcionários de Ricardo que haviam se tornado amigos, pessoas que os conheceram através da entrevista de televisão e queriam apoiar sua história. Margarida estava lá, com sua filha e neta. Doutora Fernanda estava lá, orgulhosa dos progressos de sua paciente. Ana Carolina, a jornalista, estava lá como amiga, não como profissional. E no lugar de honra, onde deveria estar a mãe do noivo, havia uma foto emoldurada de Dona Helena, cercada de flores vermelhas. Acho que ela aprovaria, disse Letícia, olhando para a foto. Sei que aprovaria, respondeu Ricardo. Ela sempre disse que queria me ver feliz, e nunca fui tão feliz na minha vida. Mesmo com todos os problemas, mesmo com as crises que ainda tenho, mesmo com os dias difíceis. Especialmente por causa disso, porque esses dias me mostraram do que somos capazes quando lutamos juntos. Marina Ferreira e Viviane Almeida, as mulheres que haviam humilhado Letícia na primeira noite, também estavam presentes, mas não como antigas inimigas. Elas haviam procurado Letícia depois da entrevista de televisão para se desculpar e pedir para fazer parte do grupo de apoio que ela e Ricardo haviam criado. Nunca pensei que diria isso, sussurrou Marina para Viviane, mas eles são o casal mais inspirador que já conheci. Eu sei, concordou Viviane. Eles provaram que o amor de verdade é possível. Quando chegou a hora dos brindes, Ricardo se levantou para falar. Há um ano, disse ele, sua voz ecoando pelo salão. Conheci uma mulher neste mesmo lugar. Naquela noite eu achei que estava salvando ela, mas descobri que na verdade era ela quem estava me salvando. Ele olhou para Letícia, que estava com lágrimas nos olhos. Letícia me ensinou que força não é nunca cair. Força é se levantar cada vez que cai. Amor não é perfeição. Amor é escolher ficar quando fica difícil. E família não é apenas quem nasce conosco. Família é quem escolhe lutar ao nosso lado. E eu, disse Letícia se levantando também,
aprendi que merecer amor não tem a ver com ser perfeita. Tem a ver com ser verdadeira. Tem a ver com aceitar que somos dignos de cuidado, mesmo quando não conseguimos cuidar de nós mesmos. O salão explodiu em aplausos. Margarida estava chorando abertamente. Doutora Fernanda sorria com orgulho profissional e pessoal. Ana Carolina já estava mentalmente escrevendo uma matéria de acompanhamento sobre a recuperação do casal. Para o futuro, disse Ricardo, erguendo sua taça. Para o amor que cura, respondeu Letícia. Para a família que escolhemos, acrescentou Margarida. E todos no salão brindaram, não apenas ao noivado de Ricardo e Letícia, mas à prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. 2 anos depois, no mesmo salão do Copacabana Palace, Ricardo e Letícia celebravam seu primeiro aniversário de casamento. Mas desta vez, havia uma novidade especial. Eles estavam lançando oficialmente a Fundação Dona Helena, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao tratamento gratuito de transtornos alimentares. Quando começamos a planejar nossa vida juntos, disse Letícia durante o discurso de lançamento, decidimos que nossa história só valeria a pena se pudesse ajudar outras pessoas a escrever suas próprias histórias de superação. A fundação já havia ajudado mais de 200 pessoas nos primeiros 6 meses de funcionamento. Margarida havia se tornado uma das principais conselheiras voluntárias. Doutora Fernanda era a diretora médica. E, surpreendentemente, Marina e Viviane haviam se tornado 2 das maiores doadoras e organizadoras de eventos. A Fundação Dona Helena, explicou Ricardo, não é apenas sobre tratamento médico. É sobre criar uma comunidade onde pessoas com transtornos alimentares possam encontrar apoio, compreensão e, principalmente, esperança. Letícia estava radiante. Sua recuperação havia sido lenta e não linear, com avanços e retrocessos, mas estava estável há mais de 1 ano. Ela havia voltado a trabalhar como nutricionista, desta vez na própria fundação, ajudando outros pacientes em seu processo de cura. Sabe qual é a parte mais incrível desta história? Perguntou Ana Carolina, que estava cobrindo o evento para um programa especial sobre superação. É que vocês transformaram trauma em propósito. Aprendi uma coisa importante, respondeu Letícia. É que nossa dor não define quem somos, mas o que fazemos com ela sim. Naquela noite, quando voltaram para casa, Ricardo e Letícia se sentaram na mesma varanda, onde haviam tido tantas conversas importantes durante os primeiros meses juntos. Tem algum arrependimento? Perguntou Ricardo, abraçando sua esposa. Apenas um, respondeu Letícia. Qual? Gostaria que sua mãe estivesse aqui para ver tudo isso. Quem disse que ela não está? Ricardo sorriu, olhando para as estrelas. Cada pessoa que ajudamos através da fundação é um pouco dela vivendo através de nós. Acha que ela aprovaria? Acho que ela ficaria orgulhosa. Ficaria orgulhosa de ver que seu filho encontrou não apenas o amor, mas um propósito. E ficaria orgulhosa de saber que aquela nutricionista de cabelos vermelhos que tanto admirava se tornou uma fonte de esperança para tantas outras pessoas. Letícia sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Sua jornada de recuperação continuaria pelo resto da vida, com altos e baixos, dias bons e dias difíceis. Mas ela não estava mais lutando sozinha. Tinha Ricardo, que havia provado que o amor verdadeiro permanece quando tudo fica difícil. Tinha Margarida, que se tornara como uma mãe para ela. Tinha toda uma comunidade de pessoas que entendiam sua luta porque viviam lutas similares. E tinha um propósito maior: transformar sua experiência de dor em uma fonte de cura para outros. Ricardo, disse ela, aconchegando-se mais em seus braços. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim quando eu desisti de mim mesma. Por ter me mostrado que posso ser amada exatamente como sou. Por ter transformado a pior fase da minha vida no início da melhor. Obrigado você, respondeu ele. Por ter me ensinado que força de verdade é vulnerabilidade. Por ter me mostrado que cuidar de alguém é um privilégio, não um fardo. Por ter me dado a chance de honrar a memória da minha mãe da melhor forma possível.
E ali, naquela varanda onde haviam compartilhado lágrimas de dor e de alegria, promessas e medos, derrotas e vitórias, Ricardo e Letícia sabiam que sua história havia se tornado muito maior do que eles próprios. Era uma prova de que o amor pode curar, de que as pessoas podem mudar, de que nossa pior experiência pode se tornar nossa maior força e de que quando duas pessoas decidem lutar juntas, podem mover montanhas. Fim da história. Agora conte para nós o que achou desta história e de onde está nos assistindo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Ricardo tomou a decisão certa ao não desistir de Letícia? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.